Uma advogada foi assassinada dentro de casa no interior da Bahia. Para a polícia, o alvo era o sobrinho dela, acusado de aplicar golpes envolvendo a compra e venda de veículos. Homens disfarçados de policiais invadiram a casa. A investigação aponta que ela foi executada por ser tia do rapaz. Eu costumo dizer aí o seguinte: se eu viver 100 anos para frente, eu não acho uma 50% do que Cláudia é. Foi um crime premeditado, né? Muito bem planejado, com a função de cada um dos criminosos muito bem definidas. Eu pedi uma companheira, pedi amiga, sabe? Uma filha, porque era uma pessoa do coração maravilhoso. Cláudia Félix de Oliveira tinha 51 anos e era uma advogada conceituada em Itororó, no sudoeste da Bahia. Atuava em áreas como direito civil, do consumidor e de família. Era prima da cantora e apresentadora Mara Maravilha. Segundo a polícia, a advogada foi assassinada por vingança, simplesmente por ser a tia de um estelionatário. Sábado, 25 de julho, são 4h59 da madrugada quando este carro vermelho chega à entrada da cidade. Ele está vindo de Dias Dávila, região metropolitana de Salvador, a 530 quilômetros de distância. 6 minutos depois, outra câmera de segurança também grava o veículo, primeiro em um sentido, depois em outro. Parece procurar o endereço. Dentro dele, 4 homens com uma missão: encontrar e matar Victor Oliveira da Silva, sobrinho de Cláudia. Victor foi criado pela advogada como um filho. Aos 24 anos, dentista, tinha consultório em Itabuna, no sul do estado, onde permanecia a maior parte do tempo. E foi justamente em Itabuna e na vizinha Ilhéus que ele pôs em prática o que os policiais chamam de uma pirâmide automotiva, altamente lucrativa, que lesou locadoras de veículos e investidores locais. O golpe era estruturado em 3 etapas. Ele alugava dezenas de veículos de frotas e locadoras de grande porte da região. Com os carros em mãos, ele falsificava documentos ou enganava compradores, fingindo ser o dono legítimo ou intermediário autorizado destes veículos. Por fim, revendia ou repassava os carros alugados a terceiros por valores atrativos, embolsando o dinheiro à vista. Este cartaz de procurado não foi feito pela polícia, mas pelos compradores lesados. Neste vídeo, um deles mostra os carros vendidos ilegalmente por Victor e que seriam devolvidos às locadoras. Os carros que Victor me vendeu aqui, ó. Carro tudo de locadora, tô devolvendo para famílias dele aqui. Depois ele vai ter que ressarcir todos os valores. Numa estimativa conservadora feita pelos policiais que investigam o caso, o golpe teria dado um prejuízo de pelo menos 6 milhões de reais a quem comprou os carros vendidos ilegalmente pelo Victor. Traídos e furiosos, os compradores lesados iniciaram uma caçada ao dentista, que também era procurado pela polícia por estelionato. Mas ele desapareceu e só foi encontrado e preso na última sexta-feira, no Pará. Victor foi preso em Parauapebas, a 720 quilômetros de Belém. Com ele, a polícia apreendeu celulares e documentos. Voltando à madrugada do crime, o carro com os pistoleiros chega a uma esquina e dobra à direita, mas volta em seguida. O motor é desligado. Os criminosos esperam cerca de 15 minutos antes de saltar. Reparem que a câmera de segurança está desconfigurada, mostra o ano 2000. Mas os policiais acreditam que seriam mais ou menos 5h07 da manhã. Não há imagens do desembarque deles do veículo, nem da entrada na casa por um terreno baldio lateral. Para invadir a casa, os criminosos arrombaram esta janela de um cômodo que funcionava como uma espécie de mini escritório da Cláudia, que naquela madrugada não estava sozinha. Já aqui dentro, eles não se importavam com as outras 3 pessoas que estavam na casa, apenas pressionavam a advogada para que ela revelasse a localização do sobrinho Victor. E como ela respondia sempre com a mesma frase, "eu não sei", acabou morta aqui, no meio do corredor. Toda a ação não durou mais do que 5 minutos. Eu e o outro rapaz estavam na cozinha. Como a porta estava praticamente toda aberta, aí eu só ouvi os estampidos. Estavam todos mascarados, não dava para reconhecer ninguém. Impressionou a frieza dos autores. Os autores, elas disseram que eram pessoas tranquilas, seguras do que estavam fazendo. Em momento algum, apontou arma para qualquer uma delas.
demonstrando serem pessoas que aparentemente já estavam habituadas a esse tipo de conduta. Pistoleiros profissionais? Aparentemente. O marido da advogada não estava em casa no dia do crime. Ele concordou em gravar entrevista sem mostrar o rosto. Você estava em Belo Horizonte? Eu estava em Belo Horizonte. Quando eu recebi a notícia, eu quase morri. Às 5h33 da manhã, os assassinos deixam a cidade em direção a Salvador. Nas paredes da casa ficaram as marcas dos tiros que acabaram com a vida de Cláudia. No quarto, pastas com documentos, petições e contratos permanecem sobre a mesa, como se esperassem a volta da advogada. As investigações da polícia baiana revelaram que antes do assassinato, a família de Cláudia sofreu extorsões e ameaças, principalmente depois que Victor vendeu 2 carros para ressarcir os lesados, mas cancelou tudo antes de o negócio ser concretizado. Este outro golpe, dentro do golpe, pode ter sido decisivo para que os criminosos passassem a monitorar os passos dos parentes do estelionatário. Neste vídeo, gravado no dia 20 de julho, 5 dias antes da morte de Cláudia, os criminosos vestidos como policiais chegam à casa do sogro de Victor em Itabuna. Estas imagens, feitas no mesmo dia, mostram os integrantes da quadrilha numa pousada na entrada da cidade de Itororó. A gente conseguiu provas, materiais inclusive, de que eles estiveram no escritório da vítima, inclusive chegaram a adentrar, fizeram um vídeo lá, comprovando que estavam lá. Fizeram monitoramento na residência da vítima, inclusive tirando fotos, e repassando entre executores. A polícia foi às ruas com a Operação Vendetta, vingança em italiano. Os carros usados pela quadrilha, o vermelho que aparece circulando pela cidade e o branco, usado pelos falsos policiais, foram localizados e apreendidos. A partir daí, os investigadores conseguiram identificar e prender os 2 primeiros integrantes da quadrilha. Tratava-se, o primeiro preso, de um agente de ressocialização terceirizado do Conjunto Penal de Lauro de Freitas. Durante a sua prisão, ele acabou por confessar sua participação no crime e apontou outros 2 comparsas. O primeiro comparsa que ele apontou era um policial militar, que teria ido não só nas ameaças com ele e com os outros 2 indivíduos, como também teria participado diretamente da viagem e da empreitada criminosa na cidade de Itororó. O agente de ressocialização Vinícius Caio Pereira da Conceição aparece neste vídeo com calça clara e boné preto. Atrás dele, com o rosto coberto e fazendo imagens com o celular, o soldado da PM, Rafael Costa Correia. Com essas prisões, a polícia conseguiu identificar os demais integrantes, todos foragidos. O suposto mandante, Tinoco Silva Cerqueira, de apenas 20 anos, o intermediário entre Tinoco e os pistoleiros, Rodolfo Santana de Araújo, e 3 executores cujos nomes a polícia não revela. E um homem que também teria participado do crime, Herbert Conceição dos Santos, que foi assassinado em Salvador na última quarta-feira. A polícia suspeita de queima de arquivo. As investigações continuam com o objetivo de localizar e prender os que ainda encontram-se foragidos, mas, sobretudo, tentar identificar se há a participação de mais alguém. Em nota, a equipe da apresentadora revelou que Cláudia, além dos laços de sangue, atuava diretamente como advogada e confidente dos assuntos familiares de Mara Maravilha. Fica a saudade, fica o cheiro, fica o gosto, fica a imagem dela, fica a bondade dela.